Hezbollah no Brasil. Só faltava essa, hein? Você deve estar se perguntando, o que esses caras vieram fazer aqui agora? Mas eu vou te falar um negócio. Eles já estão aqui há décadas. Antes de mais nada, se você quer um vídeo geral sobre o Hezbollah, tem aqui no canal também, tá? Vou deixar um card aqui, mas também vou deixar no final, se você quiser terminar de ver o vídeo aqui à vontade. No final vai ter o linkzinho lá sobre o vídeo sobre o Hezbollah, falando de modo geral. Vamos direto ao ponto então, por que Hezbollah no Brasil? Porque aqui tem uma grande comunidade de libaneses e o Hezbollah é um grupo libanês. Não quero dizer com isso, não entenda mal que então todo libanês é partidário do Hezbollah. Não vamos chegar a essa conclusão porque isso não é verdade. Líbano é um país com maior diversidade religiosa no Oriente Médio. Tá? Tem uma grande comunidade cristã, entre os muçulmanos tem sunitas e xiitas, e tem outras minorias religiosas, então muita gente lá é contrária à existência do Hezbollah no Líbano, então não confunda isso. Mas como é um grupo libanês, ele tem sua base de apoio de libaneses, então como tem uma grande comunidade de libaneses aqui no Brasil, uma parte dessa comunidade apoia o Hezbollah. Já no século XIX, começa a primeira onda de migrantes libaneses a chegarem aqui no Brasil e na América do Sul, principalmente Brasil e Argentina. Depois, na década de 1980, vai ter outra onda de migração do Líbano para o Brasil por conta da guerra civil que acontecia no Líbano, entre 1975 e 1990. Em meados dos anos 80 começa a chegar essa onda e com ela vieram os primeiros representantes do Hezbollah, pelo menos é o que é atribuído pelas forças de segurança tanto do Brasil como dos Estados Unidos. Apesar dessa presença, durante todo esse tempo, nunca houve em solo brasileiro atentado terrorista. Tem uma suspeita de um assassinato de um opositor da época da guerra civil do Líbano, que aconteceu em São Paulo em 2002, mas nunca foi esclarecido se foi realmente o Hezbollah ou não que fez. O fato é que o Brasil ele é utilizado pelo Hezbollah mais no sentido de arrecadar verbas para ser mandado para o Líbano e lá ser efetivamente usado pelo Hezbollah, mas também existe uma ligação entre o Brasil e a Argentina. Na Argentina houve dois grandes atentados terroristas na década de 1990, 1992 contra a Embaixada de Israel e 1994 contra uma associação judaica também em Buenos Aires, dois em Buenos Aires. E o planejamento, as ordens, tudo vieram da região da Tríplice Fronteira, entre Brasil, Paraguai e Argentina, e aí inclui Foz do Iguaçu. E aí nós vamos ver ao longo do tempo uma mudança de personagens que são os representantes do Hezbollah aqui no Brasil. Por exemplo, na década de 1990, nós temos dois caras aí, o Muhammad Abdallah e o Farouk Omairi, que eles montaram uma empresa de turismo chamada Piloto Turismo, Foz do Iguaçu, e era uma empresa de fachada para lavar dinheiro, para fazer passaportes falsos para terroristas que viessem do Líbano, fazer o câmbio de dólar, o envio de dinheiro para o Líbano, tudo isso era feito através dessa empresa. Então há uma ligação aqui no Brasil entre o Hezbollah com outras atividades criminosas, tráfico de drogas, lavagem de dinheiro, evasão de divisa, todo tipo de atividade criminosa era utilizada aqui pelo Hezbollah para gerar essa verba e ser enviado lá para o Líbano para ser utilizado nas ações de Hezbollah. Não só atividade criminosa, mas também diretamente, pessoas da comunidade libanesa que fazem suas doações para o Hezbollah, até legalmente, né? Porque, como eu falo lá no outro vídeo, o Hezbollah ele tem várias facetas. Ele tem esse lado do grupo terrorista, que é condenado, é considerado grupo terrorista por vários países, mas tem alguns países que consideram o braço político, o braço de assistência social do Hezbollah como legal, né, como um representante do povo no Líbano. Então não é crime a pessoa mandar um dinheiro para o Líbano, para o Hezbollah, seja lá o que for, e falar, não, muitos fazem isso, né?
estou mandando o dinheiro, mas para as ações de caridade que o grupo faz. Lá no Líbano é difícil, o Hezbollah é um estado dentro do estado do Líbano. Então, muitos fazem de boa fé mesmo, né? Outros não, outros utilizam essa fachada não chega a ser uma fachada, né? Porque as ações ocorrem mesmo, mas utilizam essas ações como fachada para que o dinheiro seja enviado para o braço armado do Hezbollah. Já nos anos 2000, a cara do Hezbollah aqui no Brasil muda. Já vai para um cara chamado Assad Ahmad Barakat. Ele era também dono de lojas em Cidade del Este, que é no Paraguai, mas morava em Foz do Iguaçu. Isso era meio que um padrão, né? A comunidade mora em Foz do Iguaçu e tem seus negócios em Cidade del Este, que é muito lucrativo e também é muito mais fácil de fazer atividades ilegais. Então ele tinha uma loja de eletrodoméstico chamada Casa Polo, que seria também uma loja de fachada para fazer essa operação financeira do Hezbollah aqui na América do Sul. E ele é acusado de ser, ele era chamado banqueiro do Hezbollah. Tá? Chegou a ser preso também. E aí nós chegamos à atual situação aqui no Brasil, sobre uma investigação da polícia que descobriu uma célula do Hezbollah que estava querendo recrutar pessoas aqui do Brasil, chamados proxy, né? Não eram militantes do Hezbollah, eram bandidos aqui no Brasil para fazer ações terroristas em solo brasileiro. Uma coisa que nunca tinha ocorrido, pelo menos nunca se tinha descoberto nenhum plano para isso, né? E aí envolveu um monte de gente, até um pagodeiro, o cara usou como álibi que foi pro Líbano para fazer show de pagode, né? O nome agora do homem do Hezbollah aqui no Brasil, ele não é nem um libanês, é um sírio, é o Mohamed Kir Abdul Majid. Ele é dono, também não era da região da Tríplice Fronteira, é dono de uma tabacaria em Belo Horizonte e também esse negócio era utilizado também como negócio de fachada para envio de dinheiro para o Hezbollah. E aí o cara falou que não fez nada, tal. O cara já tinha sido preso aqui no Brasil por vender bebida alcoólica para menores, e falou que não tem nada a ver, tal, mas tem umas fotos dele na internet, depois ele apagou, mas a polícia já tinha pego, né? Ele vestido com roupa de militar, aparentemente na Guerra Civil da Síria. Tá? Ele lutou, aparentemente, foi que falaram, né? Que ele lutou com o Hezbollah na Guerra Civil Síria. Então a situação é essa, foi desbaratado esse complô aí, né? Mas é uma coisa que já não é novidade também. A novidade foi nisso, foi nesse planejamento de ataques terroristas dentro de solo brasileiro. Queriam fazer ataques a estabelecimentos judaicos aqui no Brasil. A ligação do Hezbollah com crime aqui no Brasil também não é novidade, é coisa antiga, né? Já na época lá de 2014 já tinha investigação da ligação do Hezbollah com o PCC. Não que o PCC quisesse fazer atividades de terrorismo ligadas ao Hezbollah, mas era como se fosse uma troca ali, né? As atividades se complementarem ali. O Hezbollah precisava dessas atividades ilegais para gerar essa verba para ser enviado para o Líbano. O PCC seria como se fosse um prestador de serviço, digamos assim, para o Hezbollah aqui no Brasil. Mas também essa investigação nunca se aprofundou, nunca chegou a ter provas concretas dessa ligação direta entre Hezbollah e PCC no Brasil. Vou deixar o link aí na tela com o vídeo que eu fiz falando de modo geral sobre o Hezbollah. Se você tem interesse, se inscreva aí no canal para você acompanhar os futuros vídeos. Sou o professor Fernando Rocha, faço vídeo de história aqui na internet e esse é o canal Quinta Brigada. Grande abraço e até a próxima!